Se era Pennywise que você queria, Pennywise você vai ter. Falta muito pouco para estrear a série It, Bem-vindos a Derry. E com isso, o marketing da série começou a funcionar muito bem, principalmente depois da participação do painel que foi realizado sobre a série lá na Comic Con de Nova York. E depois de então, gente, saíram diversos materiais promocionais e alguns deles são bem interessantes. Quer saber mais? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre, seja bem-vindo a mais um Vídeo Comigo. Muita gente tinha questionado a pouca participação do Pennywise no último trailer que tinha sido lançado. Então, a HBO resolveu lançar diversos materiais, incluindo a participação deles, um resumo do que foi a participação do painel de It, Bem-vindos a Derry, que aconteceu na Comic Con de Nova York. E eu trago aqui para vocês um breve resumo de tudo isso que aconteceu e ainda uma análise completa com tudo aquilo que você não viu no último trailer que foi lançado agora, quentinho, sobre a série. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que sai sobre a série, vem pra Derry junto com a gente. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. E vai ter muito vídeo cobrindo essa série. Então agora vamos direto para um vídeo de análise aqui dos materiais de divulgação que foram lançados agora, depois da participação do elenco e dos diretores da Comic Con de Nova York, incluindo o resumo dessa participação, um spot publicitário, ou seja, uma propaganda de 30 segundos que divulga a série na televisão e ainda a análise completa do trailer quentinho que saiu agora. E vamos começar aqui analisando a participação da série na última Comic Con, na Comic Con de Nova York, que aconteceu agora, no final de semana passado, onde nós temos sempre ali ativações incríveis e que de alguma forma acabam entregando bem aqui também o que pode acontecer na série, porque afinal de contas as ativações são sempre contextualizadas a alguma coisa que vai acontecer na série, em algum dos episódios, fazendo com que os visitantes se sintam de alguma forma aqui imersos na experiência de Derry. E vemos ali então uma atriz, olha só, fazendo uma cara assustadora ali, como se ela tivesse possuída pela coisa. Então, olha só que legal, a ativação tinha ali um filtro que fazia com que você estivesse dentro do universo de Derry. E olha que legal essa cena, um dos ambientes era um quarto, que parece ser aqui um quarto de uma das crianças, onde nós vemos ali uma experiência um tanto sobrenatural acontecendo, incluindo os bichinhos de pelúcia com os olhos todos iluminados, exatamente como fica o Pennywise. Isso deve acontecer na série em algum momento. Então, essa ativação teve mesmo o objetivo aqui de apavorar os visitantes. Muito legal, né? Isso aqui provavelmente deve ser uma imagem que acontecia num telão ou então no próprio celular, quando você fazia um filtro, material de divulgação em volta da Comic Con, para divulgar que eles estão presentes ali. Olha lá os atores participando de micro painéis que aconteciam ali, de entrevistas e spots publicitários, exatamente para chamar as pessoas para dentro da ativação. Os diretores, os showrunners, a fila para participar da ativação. Gente, olha que legal essa loja de merchandising. Tinha uma loja de merchandising totalmente dedicada a It. Diversos itens de merchandising, fantasias, máscaras, incrível, genial. Ainda teve sessão de autógrafos em pôsteres e outros itens que as pessoas compravam, né? O que também é sempre muito comum acontecer nas Comic Cons. Cara, olha que action figure incrível, fantástico. Aproveitaram para fazer diversos materiais, assim também com os próprios blogueiros lá que iam para assistir, para participar da ativação. Devem ter passado aqui alguns clipezinhos exclusivos nessa loja, o que também é muito legal. E aí temos o painel, onde uma boa parte do elenco adulto acabou participando desse painel e respondendo a perguntas da entrevistadora, o que foi muito legal. Então, assim, também para resumir um pouco aqui para vocês, cada integrante do elenco e da produção acabaram de alguma forma ali dando as suas impressões do que foi participar dessa experiência, de gravar a primeira temporada de It. E foi muito legal que a Kimberly Guerreiro, por exemplo, que é a atriz que vai interpretar a Rose, e que é, como eu comentei na análise do trailer anterior, uma integrante dos povos nativos ali daquela região, antes de Derry se tornar Derry. E aqui nessa entrevista ela conta que ela já participou de 3 ciclos do Pennywise. Então nós vamos ver ela muito nessa série, tanto agora nessa temporada, quanto nas próximas temporadas também. Provavelmente, pelo menos na próxima. E que provavelmente vai ser através dela também que nós vamos conhecer um pouco mais da história de Pennywise e da própria criação de Derry. E é muito legal que os showrunners contaram também que eles estão contando a história ao contrário, né? Nós vimos ali já o que aconteceu em It 2, que era enquanto os nossos integrantes do grupo de Loser já eram adultos. Vimos
vimos em It 1 eles durante o período de crianças ali, formando o grupo dos losers, e agora estamos vendo o ciclo anterior, 27 anos antes, ou seja, vimos 27 anos depois, vimos o nosso grupo de jovens ali, de crianças, e agora voltamos no tempo 27 anos para o próximo ciclo. E é exatamente isso que vai acontecer nas próximas temporadas, ou seja, a próxima temporada de Bem-vindos a Derry 2 será o ciclo anterior, 27 anos, aquilo que nós vamos ver agora nessa temporada. E assim sucessivamente, até a origem da coisa, o que é sensacional e deixa o nosso hype aqui lá em cima para acompanhar e ter aqui alguma resposta de como tudo isso surgiu. E foi muito legal ter esse feedback por toda a parte do elenco adulto, que depois, inclusive, foram participar da ativação. Isso é muito genial. Inclusive, olha só, o Chris Chalk, que é o ator que faz o Dick Halloran, comentou que a gente vai ver muito mais dele nessa série. Até porque o que nós tivemos ali em O Iluminado, por exemplo, foi o fim da vida dele, ou seja, a fase adulta, a fase dele já um pouco mais velho. Então, provavelmente, a gente vai ter bastante da história de background, da história de fundo dele aqui em Bem-vindos a Derry. Olha lá que legal, eles participando da ativação. Genial, né? Interessante como até os atores que participam da série se assustam com tudo aquilo. Cara, dá muita vontade de participar dessa ativação, não dá? Então, resumindo bem, essa foi a participação de tudo aquilo que aconteceu de It dentro da Comic Con Nova York. E que já nos dá aqui, de alguma forma, um pouco do gostinho do que a gente vai ter ao longo de toda essa temporada. Um elenco apaixonado pelo que está fazendo e com uma história cheia de profundidade, porque afinal de contas vai ter muita coisa para contar nessa e nas próximas temporadas da série. E agora então vamos ver o material publicitário de 30 segundos, que é provavelmente o que vai ser divulgado dentro das televisões e dos próprios canais da HBO para divulgar essa primeira temporada e atrair o público, atrair a audiência para assistirem a série. E que começa ali já com uma visão aérea, com uma vista aérea, assim como nós vimos no início do trailer anterior. Falando um pouquinho sobre a cidade de Derry, afinal de contas, essa série é sobre a cidade de Derry, dizendo que é um lugar bonito, mas onde de vez em quando acontecem coisas sinistras, coisas estranhas. E isso é dito pela personagem da Rose, que já passou por ciclos anteriores do Pennywise, por ciclos anteriores em que a coisa veio para se alimentar da cidade. Então ela sabe bem do que ela está dizendo aqui. E a mãe do Will ali fica até surpresa, né? E aí aqui a cena que nós já vimos no trailer do menino perguntando pro pai se ele acha que alguém sequestraria as crianças para levar elas para os túneis subterrâneos, e os jovens indo lá desbravar, tentando procurar o amigo deles que desapareceu, e lá tendo a visão do Pennywise e do balãozinho vermelho, que não tem como não ser associado a It. E aí na escola, isso é muito legal, porque nós vimos lá o grupo dos losers em um período de férias, então vai ser a primeira vez que a gente vai ver aqui a coisa se manifestando no período escolar, o que vai aumentar ainda mais a interação entre as crianças. Eu tô bem na expectativa para ver isso acontecendo. E aqui elas falam exatamente isso, que a coisa voltou. Ou seja, eles já estão sendo assombrados pela coisa. E esse material mostra bastante isso, eles sendo completamente assombrados pela coisa, que está aqui cada vez mais perto, tentando apavorá-los para conseguir se alimentar. A cena da coisa aqui se manifestando para eles. Essa cena é bizarra, né? A gente vê aqui o que parece ser um cemitério, com uma pessoa ali flutuando, e que lembra, inclusive, aqui, fazendo um crossover, lembra muito a Max, quando foi ali possuída pelo Vecna. Aqui, uma outra criança já do ciclo anterior, provavelmente, fugindo de alguma criatura. Olha só que legal, a continuação daquela cena do mercado, que nós vimos lá os potes de picles caindo, quebrando e se misturando ali para criar uma criatura e perseguir, e que vai apavorar a Lily. Provavelmente aqui encarnando de alguma forma a imagem do próprio pai dela, e que provavelmente também vai apresentar aqui um comportamento abusivo com ela, sendo esse um dos principais traumas que ela tem. Ainda vemos o Pennywise nos túneis e o anúncio It Welcome to Derry, com início em 26 de outubro. Ficando assim, então, para a gente analisar aqui o trailer, puxando todos os detalhes que eu tenho certeza que você não percebeu na primeira vez que você assistiu. E é muito bacana nesse trailer que eles customizaram a introdução do HBO, incluindo ali um balão vermelho característico de It e com uma risada do Pennywise assustadora. E eu tô na torcida que a gente assista essa introdução toda semana, em cada um dos episódios. Olha lá o Pennywise. Fantástico, né?
E voltamos para a vista aérea, só que agora de uma forma diferente, porque nós conseguimos ver aqui a torre onde vai ser ali o quartel-general, o clube dos nossos novos losers, das nossas crianças. Então eles vão ter aqui uma vista privilegiada da cidade, de tudo o que vai acontecer lá. E vemos inclusive as crianças subindo ali no clube, exatamente como nós já tínhamos visto no trailer anterior, aquela bagunça com os brinquedos e com as outras coisas jogadas por ali. E olha só que legal, aqui tá dizendo, olha, não escale, se mantenha longe. E essa é aquela torre panorâmica que você tem visão 360 graus, e aqui ela é direcionada para o oeste. Então vai ser muito legal ver eles utilizando a torre aqui para desenvolver a sua estratégia, o seu plano de como combater o Pennywise. Vai ser muito bacana. E aqui provavelmente é o primeiro dia que eles chegam nesse lugar, que eles conhecem esse espaço. E olha que curioso, a cena que nós vimos de introdução, tanto desse spot publicitário que nós vimos agora, quanto do trailer anterior, é exatamente a vista que eles possuem lá de cima daquela torre. Um detalhe bem legal, né? E aqui eles conversando, desbravando esse clube, e que talvez tenha sido criado, e nós vamos ver a origem disso na próxima temporada, no ciclo anterior de 27 anos, que talvez seja exatamente quando foi criado esse clube lá atrás. Ali o Rich, se não me engano, o Rich pega um aviãozinho e joga ele para fora da torre. Vemos ali, olha, o Will, o Rich, a Lily, não lembro o nome dela ainda, mas a gente vai conhecer. E o aviãozinho vai, desbravando a cidade. Mas, assim como todo brinquedo perdido, como o barquinho lá do nosso querido George, ele acaba entrando nos túneis, no esgoto, provavelmente atraído pelo nosso querido Pennywise. Querido? Não, né? Uma nova série HBO original, também é aquilo que a gente já falou, padrão de qualidade, né? Muito bom. E a informação de que todos os túneis vão para o subsolo, demonstrando de fato que a coisa planejou essa cidade de uma forma que tudo cai ali, para alimentar ela. A cidade é praticamente uma despensa gigante para ele se alimentar. E aí a frase, onde nenhuma criança será encontrada, olha só. E as crianças vão lá para encontrar aquela outra que está desaparecida. Vemos aqui a base aérea com mais detalhes, exatamente onde o pai do Will vai chegar. E a frase ainda, ó, de se afastaram para se juntar ao espetáculo, ou seja, onde nenhuma criança será encontrada. E que as crianças se afastaram para se juntar ao espetáculo. Qual espetáculo será que eles estão falando? E olha que legal, a gente vai ver durante essa temporada um momento onde essa casa, que é ali a casa que dá acesso para esses túneis através daquele poço que nós vimos nos filmes, vai ser cercada pelos militares, cercada pelo exército, provavelmente depois de começarem a investigar ali o desaparecimento das crianças. E provavelmente a denúncia do próprio Will para o pai dele, que é das Forças Armadas, de que talvez alguma criatura esteja levando as crianças para aqueles túneis lá para baixo. E aqui é a continuação da história. Eles se perderam no mundo lá embaixo, ou seja, as crianças se afastaram e se perderam no mundo lá embaixo. Provavelmente aqui, de alguma forma, com as suas mentes dominadas pelo Pennywise. Olha os militares olhando para o poço. Provavelmente eles vão todos serem atacados aqui. E aí a gente já vai lá para o subsolo. E os militares lá, aonde do nada surge uma mão apontando para eles. Não tem como não ficar apavorado com uma cena dessa. E então, olha só o que surge. O Pennywise incorpora, invoca ali uma imagem do Tio Sam, que nessa época, por exemplo, era muito famoso por recrutar os jovens para as forças aéreas americanas, com aquele slogan clássico dizendo I want you. Ou seja, de novo aqui recuperando os traumas desses jovens, que acabaram indo para a guerra, se alistando por promessas vazias e que diversos deles acabaram morrendo nas guerras travadas pelos Estados Unidos. E aí vemos aqui o que parece ser o auditório de uma igreja, onde uma mão surge. E olha que curioso, é uma mão com uma pulseirinha muito parecida com aquela que a Lily utiliza. Será que é ela aqui ou será que o Pennywise está incorporando ela para atrair a outra menina que está aqui? E aí, olha só, o coronel ali do exército, que também vai ter um papel muito forte na história, pelo que nós acompanhamos daquele painel que foi feito na Comic Con de Nova York, ele vai ter um desenvolvimento muito legal nessa temporada, dizendo aqui que o medo se instala em cada pessoa viva. De novo, vemos ali os presos dentro do ônibus que vai para Shawshank, tô louco para ver esse crossover, e as crianças olhando para trás assustadas aqui. E o medo os toca como uma névoa. Gente, isso é muito parecido com o que nós vimos em Nevoeiro, outra obra do Stephen King. É fantástico como eles vão aqui de alguma forma unir, mesclar essas histórias. E olha que uma névoa toma a cidade de Derry, deixando tudo mais assustador. E aqui, provavelmente, falando de novo ali sobre a história das crianças, do envolvimento das crianças com a cidade, dizendo que se juntaram ao circo e deixaram a cidade. Talvez como se fosse a história contada para justificar o desaparecimento das crianças, que
acontece massivamente a cada 27 anos. E aqui uma carroceria abrindo, o que será que tem ali dentro, hein? Ou quem será, né? E aí vemos um corpo aqui arrebentado ali no que parece ser o ginásio da escola, com vários papéis em volta jogados. E ainda a continuação da história. Agora elas vivem aqui embaixo com o palhaço, falando das crianças, hein? E essa pessoa que tá morta vai ser encontrada aqui pela Lily e pela outra menina, que vão ficar apavoradas. E então voltamos para os túneis, onde lá no fundo, se a gente reparar bem aqui, é provavelmente a cena em que nós vimos a Lily, em que ela se protegia de alguma forma ali com o braço, onde nós tínhamos visto antes a pulseira dela, que tinha lá a tartaruga, a Maturin, que é aquela entidade que ajuda a proteger os feixes de luz que passam pela Torre Negra. E se você não está entendendo nada disso do que eu estou falando, assiste o nosso vídeo de análise do trailer anterior, tá bem? Então temos aqui uma continuação daquela cena, onde ela vai ver mesmo Pennywise ali atrás. E de novo a informação, embaixo com o palhaço, aqui agora vemos essa cabana que fica exatamente lá em cima da torre, que serve ali de quartel-general, de clube desse nosso novo grupo de crianças, e algo saindo de dentro dele. Provavelmente as crianças apavoradas, né? E aí vemos o Dick Halloran, e que vai ir lá para dentro dos túneis. Enquanto nós vemos a mensagem aqui embaixo com o palhaço. E olha ele observando, talvez aqui numa visão, se ele não estiver exatamente lá dentro dos túneis, mas ele observando a pilha de pessoas que foram sequestradas, que foram capturadas pela coisa e que servem de refeição para essa criatura. Gente, eu tô louco e curioso para ver o desenvolvimento do Dick Halloran nessa história. E aí o Pennywise perseguindo ali o que parece ser uma das crianças. E cara, esse andar dele é assustador, né? E então vamos ver aqui o grito da Lily. Eu também tô louco para ver o contexto desse grito acontecendo, que parece ser assustador mesmo. E aí, provavelmente aqui a cena em que nós vamos ver a Lily encontrando aquele álbum de fotos, onde nós vamos conhecer um pouquinho mais a história do Bob Gray, que era o palhaço original, de quem o Pennywise depois tomou a posição, lá provavelmente no Clube dos Perdedores, ali nesse novo clube, onde nós vamos ter outra pessoa, outra criança talvez, aqui se aproximando dela. E aí vemos de novo aquela cena da criatura se contorcendo ali, incorporando para assustar as crianças. E mais um grito desesperado. Aqui a corrida de alguém no meio de uma floresta, com o que parece ser aqui um kit de pesca, então a pessoa ia pescar e acabou vendo alguma coisa ali que deixou ela apavorada. Ou então ouviu um grito, né? Já que nós sabemos que o próprio Will vai ir pescar com o pai dele. E portanto deve ser o pai dele aqui correndo, porque acabou ouvindo de alguma forma os gritos do Will, porque alguma coisa aconteceu ali. Vemos o Rich aqui também sendo apavorado pelo Pennywise e então um incêndio. Será que esse incêndio é o daquele bar onde nós vimos no filme e que o Dick Halloran ajudou a salvar uma série de pessoas, incluindo ali o Will? E algo acontecendo aqui no que parece ser uma clínica, onde aparentemente então teremos um suicídio. E olha só o grupo de homens mascarados. Provavelmente as pessoas que vão ser dominadas aqui pelo Pennywise, depois que as crianças começarem a assumir, e que esse bar vai ser criado e que provavelmente vão ser as pessoas responsáveis por tacar fogo no bar e causar toda aquela matança que nós vimos ser retratada lá no filme de It. E aí vemos as crianças dominadas pelo Pennywise, já com seus olhinhos brilhando aqui e começando a flutuar, que afinal eles também vão flutuar, né? E aí vemos alguns frames rápidos aqui de uma criança caída no chão, se debatendo, sangue jorrando aqui no que parece ser uma área de marcenaria da escola, então a gente vai ter muita coisa acontecendo nesse ambiente escolar, e vai ser bem gore, né? Esse trailer mesmo, só para ter uma ideia, esse trailer é mais 18. O que significa que, de fato, a série vai trazer muita coisa pesada. E ainda, uma das criaturas que vai ser utilizada aqui para apavorar as crianças, aquela menina que a gente viu gritando antes aqui no trailer, sendo puxada pelo que parece ser uma criatura aqui atrás, as pessoas provavelmente tentando fugir do bar, ou então do ginásio da escola, porque alguma coisa aconteceu, uma criança fugindo de alguma coisa acontecendo aqui no meio de uma floresta, de uma criatura no meio da floresta que está perseguindo ela, provavelmente também aqui um dos traumas relacionados a essa mesma criança. E aqui é curioso que provavelmente essa imagem se refere a um ciclo anterior, pelas roupas que a criança está utilizando. A gente vai ter de alguma forma alguns flashbacks, ou pelo menos a história sendo contada, até para dar gancho para a próxima temporada, de coisas que aconteceram nesse ciclo anterior. E então o Pennywise descendo ali pelo cano e apavorando as crianças. Olha aquela cena que a gente viu nos túneis. E o Pennywise vindo atrás da Lily e vai assustar ela, vai apavorar ela. E então a chamada It
Bem-vindos a Derry, que estreia já já, hein, gente? Eu tô mega ansioso. Como é que vocês estão aí? Acha que acabou? Não acabou, não. Olha o que surge agora no finalzinho do trailer. É ele, Pennywise. Se vocês queriam Pennywise, esse trailer entregou muita coisa, né? Então, gente, me diz aqui qual é a expectativa que vocês estão para essa série. Eu tô super ansioso e acho que vai ser muito legal. E não esquece de acompanhar aqui com a gente toda a cobertura sobre essa série, sobre tudo o que vai acontecer. Mais uma vez, Stephen King aqui mexendo com a gente. Comente aqui embaixo qual é a sua expectativa. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar ali na opção de hypar. Isso ajuda demais a que o vídeo chegue a mais pessoas e o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.